Então, gente, vamos falar hoje um pouquinho de isolamento, mas um isolamento bem diferente. Eu conheci a Júlia em 2014, quando eu fui no Maximiano, e ela, por sinal, estava voltando de um acampamento. Você lembra quanto tempo você ficou naquele acampamento do Max, 2014? Foi... Em 2014 foi 60 dias, eu acho. Por aí. Nossa. Mas a E gente se por conheceu sinal, pra... você foi por acaso para o Max, né? Sim, a gente era pra voltar pelo outro navio da Marinha, o Ari. E aí a gente Que foi. é o Ari normalmente que é o que tira os acampamentos, tudo, só que aí aquele ano o Ari teve um problema, quase pegou fogo, ficou à É, deriva, aí todo mundo teve que vir para o Max, inclusive o pessoal do helicóptero. é. Lembra? A gente se conheceu pela Apex Brasil também, né? A gente se conheceu Foi. no seminário A da gente se conhecia virtual pela Apex. Apex unindo Foi. sempre, né? Sim. Pesquisadores de todo o Brasil. Apex Brasil. Até esse ano eu sou coordenadora científica, né? E aí a gente ia ter o simpósio agora em maio, mas também foi adiado. Até agora a gente ainda não tem uma data, mas quando tiver a gente avisa, Sim. com É, certeza. Que vai ser aqui em São Paulo, né? Aqui na USP. sim. Agora não teve jeito, né? Tudo teve que ser postergado. Sim. Uhum. Mas fala aí um pouquinho de você. A galera aí tem um povo da minha que me segue que não te conhece. Bom, pessoal, é um prazer em conhecer vocês virtualmente. Eu sou a Júlia, atualmente faço pesquisa, mas estou fazendo meu doutorado, né? E faço na Unicinos, que é uma universidade que fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E tenho feito, então, trabalho com a Antártica desde a minha graduação. Eu sou bióloga e depois do meu mestrado também continuei trabalhando com a Antártica e agora no meu doutorado também. E eu faço meu doutorado em parceria atualmente com o INAT, que é o Instituto Antártico Chileno, um projeto de lá que é coordenado pelo Dr. Lucas Kruger. E, enfim, o meu doutorado ele foca na investigação das relações de uma espécie de ave marinha, petrel gigante, com a indústria pesqueira, porque eu estou interessado em saber se os aumentos populacionais dessa espécie que a gente tem visto na Antártica estão associados com o consumo de descartes da pesca. Então, eu estou analisando comportamento, dieta, estou rastreando esses indivíduos com GPS para ver onde eles vão. E assim eu quero tentar desvendar esse mistério que a gente vem observando, né? Que legal. Eu deixo as aves para você, porque para mim a única ave que não é ave é pinguim, né? Que eu não tenho medo. O resto. E é uma questão de adaptação à captura e o manejo. Nada, eu tenho medo de galinha e pomba. É. Imagina em 2014, quando a Ju do Sul me levou num dos ninhos de petrel. Meu coração quase saiu pela boca, mas tudo bem. Pode deixar que eu cuido delas. Isso aí, por favor. Eu prefiro minhas estrelinhas. Tranquilas lá no Estrela fundo. do mar, pepino do mar. Pepino do mar é feio, mas ele não vai me bicar, ele não vai voar. Ali. Então, tá ótimo. Eu gosto Então, muito. você falou do seu doutorado, que você vai fazer o doutorado. Muita gente me pergunta, até antes de começar a live, me mandaram uma pergunta: como que faz para trabalhar na Antártica? Então, a Natália, ela quer fazer o mestrado e estava perguntando como que faz para trabalhar lá. Uhum. E eu recebo várias vezes essa mesma pergunta. São várias. Existe até uma certa diversidade de escolhas, né? A gente pode, primeiro, trabalhar com pesquisa. Segundo, tu pode trabalhar com indústria de turismo, porque existe turismo na Antártica, né? Então sempre tem gente que trabalha com pilotagem de bote, com guias mesmo de turismo em terra. Então tem todo um tipo de serviço que é prestado aos turistas nessas embarcações. E também
claro, tem os serviços de apoio logístico, por exemplo, o Chile contrata pessoas para trabalhar nas estações, para apoiar os projetos de pesquisa. No Brasil tem os alpinistas, né, que também são contratados pela Marinha do Brasil para trabalhar. Então, a pesquisa, digamos, é o que rege todo esse trabalho, mas tem todo esse sistema de apoio que tu não precisa ser pesquisador, né? Mas como pesquisador, se tua vontade de trabalhar como pesquisadora, primeiro tu precisa encontrar um grupo de pesquisa que venha trabalhando na Antártica. No Brasil a gente tem vários grupos de pesquisa. Eu faço parte de um, na Unicinos, a Fran fez parte de outro, foi na UFRJ? Eu fiz já na UFRJ, agora eu estou na USP. USP. Estou Então, pós-doutorando na USP. O Brasil todo tem vários grupos de pesquisa com aves, com oceanografia, com geologia. Na Unicinos também tem o grupo de geologia e paleonto. Então, tu tem que encontrar um lugar que tenha teu interesse e aí, claro, às vezes na graduação tu não consegue começar a trabalhar na Antártica, tu vai trabalhar com dados que foram coletados, mas de repente no teu mestrado tu já consegue desenvolver pesquisa em campo, enfim. No doutorado a gente tem mais tempo, né? Então, às vezes é mais fácil a gente conseguir fazer um doutorado que a gente tem tempo de planejamento, enfim. Porque trabalhar na Antártica é muito imprevisível. Às vezes tu planeja um projeto, né? E aí tu chega lá e não consegue coletar, então é complicado. Então, igual, tem muito seguidor teu, então vou falar um pouquinho do que eu faço, né? Eu fiz mestrado na USP, fiz o doutorado na Espanha, depois voltei, tentei um pós-doutorado na UFRJ, né? Desde 2015, que não tem bolsa, que não tem nada, eu fui fazer um pós-doutorado na Coreia. Então, fiquei 2 anos na Coreia, trabalhando no Instituto de Pesquisa Polar Coreano. E aí, depois desses 2 anos, que eu voltei, faz 1 ano, né? Voltei o ano passado. Aí eu estou trabalhando também agora na USP, como pós-doc na USP. E eu trabalho como eu falei, bem diferente da Ju, eu trabalho com invertebrados que vivem lá no fundo do mar, com estrela do mar, pepino do mar, gorgônia, que é um tipo de coral. E aí já fui várias vezes com o Brasil e fui com a Coreia para a Antártica. E aí, assim, quando você faz um mestrado ou doutorado, você pode ir para fazer suas coletas ou para ajudar alguém. No pós-doutorado, normalmente você vai para fazer suas coletas para o pós-doc, tudo. E aí, como a Ju falou, que é difícil, é imprevisível, porque, por exemplo, 2014, igual eu falei, não era para a Ju estar no navio que eu estava. Teve um problema no outro navio, que todo mundo veio pro meu, né? Pro navio que eu estava. E aí, muitas pesquisas tiveram que ser remanejadas, ou uma parte nem fez, por vários motivos. Então, a Antártica é muito imprevisível. Tem isso também. E aí, o que eu falo sempre, que normalmente o pesquisador vai lá, o mínimo que fica é 20 dias, e o máximo aí eu já não sei, né? Eu cheguei no 67, mas na estação. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho, a Ju vai falar aí, do isolamento dela de 78 dias na Antártica. Era um isolamento igual a gente está tendo agora, Ju? Não, é um pouco diferente. Primeiro que é um isolamento que eu me propus a fazer, né? Não é um isolamento imposto. Então é bem diferente como a gente entra nesse momento de isolamento, né? Mas até, na real, eu já fiquei 4 meses na Antártica. Eu fui em outubro e voltei em fevereiro. Então, mas eu não fiquei todo tempo em acampamento, né? Fiquei no navio e em acampamento, na Ilha Elefante. Dessa vez eu estava numa ilha chamada Ilha Nelson, que fica perto da ilha onde fica a nossa estação. E eu estava num refúgio, que é tipo um container, assim, um pouco maior, que tem uma cozinha, tem uma sala e banheiro, só que tudo que tu entende por cozinha, sala e banheiro desconstrói. Eu não sei se algumas pessoas acompanharam os stories que eu postei, talvez os meus seguidores, né? Os meus amigos, sim. Mas o nosso banho, por exemplo, é muito diferente, enfim.
Só que nesse refúgio a gente não dormia no quarto, a gente dormia em barracas. Então a gente ficou 78 dias dormindo em barracas. Nosso grupo era formado por 3 pessoas e por um momento teve 4 pessoas, que foi um colega também que ficou um período curto de tempo. Então foram 3 pessoas por 78 dias, cada um na sua barraca. O que eu posso dizer é que a gente se acostuma com tudo. No início, às vezes, quando a gente é colocado numa situação que a gente não consegue controlar, por exemplo, esse isolamento atual, né? Que é... Tu não tinha te preparado para isso, né? Então, até tu meio que se dá conta, assim, a gente pode ficar no desespero, mas a gente se acostuma com tudo. Tudo, cada dia que vai passando, cada um dia após o outro, vai fazendo tudo ficar mais fácil. Eu não sei se vocês têm uma pergunta específica sobre o isolamento, ou sobre... Não sei, Fran, o que exatamente tu acha que seria interessante falar sobre os sentimentos, sobre a rotina? Você falou que, por exemplo, eu quando fui, eu só fiquei ou no navio ou na estação. Então, sempre, por mais que seja pequeno, ainda tem, tipo, 50 pessoas, 100 pessoas. Na estação coreana chegou a ter 105. Agora, você com 3 pessoas por 78 dias, não pode nem brigar, né? Porque acabou de brigar, você vai conversar com pinguim. Sim, isso é uma questão muito, muito forte, assim. Se tu se desentender com aquela pessoa que tá contigo, tu não tem como ir... Tu não tem, às vezes, nem como ir pra outro quarto, sabe? Tu não tem outro cômodo, porque tu vai ficar lá fora, tu vai ficar passando frio, vai ficar 5 minutos e já vai ter que entrar de novo. Então, tu não tem como fugir do convívio com essas pessoas. Então, o teu mindset, teu raciocínio já é todo voltado para evitar conflitos. Isso é uma coisa que eu levo muito pro meu dia a dia aqui, assim, tu já parte, quando tu entra numa situação de confinamento, tu já parte do pressuposto de generosidade, que tu vai fazer coisas para aquelas pessoas que estão contigo. Tu vai fazer pequenos agrados, que nem eu sempre fazia com a minha colega, a gente esquentava a água uma da outra para esquentar os pés à noite. Tu faz a comidinha ali, tu faz o café da pessoa. Isso vai gerando um sentimento, assim, de bem-estar, sabe? De estar com pessoas que tu gosta. Isso a gente pode levar para nossa casa também, né? De quando tu tá confinado, tu tem que ser extra generoso, extra querido com as pessoas que tá ali. Porque ninguém merece ficar aguentando teu mau humor ou tua... Sabe, as pessoas estão ali para te ajudar, mas tu também tem que sempre pensar no bem-estar do outro, né? Isso é uma coisa que é muito Então, forte. aí a Vivi tá perguntando aqui, ó, 4 meses nessas condições é muito. Vocês têm acompanhamento psicológico? A foca. O diário é bem psicológico, bem acompanhamento psicológico. Não, a gente não tem, assim, não tem atendimento psicológico. O que a gente... Existem são projetos de psicologia que estão investigando as condições que os pesquisadores ficam e os militares ficam nesse confinamento, mas não é... A Paola tá por aqui, eu vi que ela entrou aí, que é desse Então, projeto. a Paola é uma das pesquisadoras que toca esse projeto, que investiga como as pessoas, enfim, se comportam e se cuidam nesses ambientes extremos e isolados, né? É bem difícil, assim. Tem pessoas que não têm o perfil e acabam indo uma vez e vê que não é para elas e nunca mais voltam, né? Tem gente que é muito pesado essa questão do isolamento para alguns e para outros é mais leve. Eu acho que isso também caracteriza um pesquisador antártico, né? Que uma pesquisadora antártica consegue ficar nessa condição, assim, de... Porque antes de a gente ter o treinamento para Antártico, e vocês que acampam, aí fica até uma semana a mais, não é? Do que o nosso treinamento normal? Acho que o treinamento normal fica em alojamento e o treinamento para acampamento a gente dorme nas barracas mesmo, assim. Então, e não toma banho, né? No Rio de Janeiro. Não toma banho no Rio de Janeiro, É que eu fiz o treinamento em 2003, né? Aí depois eu fiz o treinamento na Espanha e depois na Coreia. Então eu não sei o que mudou e o que não mudou. Na época era todo mundo junto no alojamento. Mas era sempre na Ilha da Marambaia, aquele calor. Então vocês ficam mesmo sem tomar banho, que delícia. Mas nada como estar no acampamento para realmente ver a real, né? Esse ano eu tive a sorte de ir com 2 pessoas, o Lucas, que era um pesquisador experiente, e a Dani, que era uma primeira vez que ela estava indo para a Antártica, mas assim, ela tinha super perfil e foi muito bom, assim. Então,
A gente, por exemplo, para passar o tempo, a gente olhava filme, a gente lia livros em voz alta, a gente fazia tipo um sarau, assim, sabe? Fazia bolo, a gente não tinha forno, a gente não tinha forma de bolo, não tinha nada, a gente fazia bolo na panela. Empilhava umas panelas assim e fazia uma bolo a banho-maria. Tudo pra passar o tempo, sabe? Assim, tá vencido? Não importa. Vamos comer vencido. Tá 2 anos vencido. Ah, que vencido. Até na estação não tem comida normal, gente. Tá tudo vencido. Não tem. Isso também a gente pensa, aqui a gente tem muito luxo, né? Assim, a gente tá passando um isolamento com internet, com banho quente. De modo geral, né? Com cama. Tem cama. Com cama quentinha. Tem sofá. Tem... né? O que mais tem? Tem cadeira com encosto. Enfim, a gente tem muito luxo. Eu acho que isso é legal do isolamento na Antártica, que a gente aprende. Eu falo isso de um ponto de vista de privilegiado, né? Porque assim, a gente tem uma condição de vida. Eu tenho uma condição de vida boa, tenho uma casa, tenho água quente, tenho água encanada, né? Então, assim. Mas quando a gente vai para a Antártica, a gente percebe. Como a vida pode ser muito mais simples aqui, sabe? Porque a gente sobrevive com tão pouco lá. A gente fica, imagina, 70 dias num refúgio, sabe? E a gente não consegue ficar aqui 40 dias. Claro que a gente consegue, sabe? Claro que a gente consegue viver sem um monte de comida, sem um monte de bebida, sem um monte de conforto. Tudo isso Exatamente. A gente consegue. Só tem um pouco de paciência e foco na proposta, né? A Agatha tá perguntando, como você se acostuma com o frio e a saudade da família? Bom, no refúgio, no acampamento, a gente não tem aquecedor. Então, a gente vai acostumando assim na marra mesmo. A gente tinha um fogão que a gente ligava assim ele para esquentar, né? Deixava o fogo queimando. E aí, aos poucos, ia tipo, se adaptando. Os primeiros dias os dedos estão congelados, os dedos doem do pé. A gente fica o tempo todo no refúgio, tipo assim, sabe? Fazendo força para esquentar. Mas, tipo assim, em 2 semanas já tá super acostumado. Eu diria, assim. Não sei qual é a tua experiência, mas... Eu não sei. Eu nunca fiquei no acampamento. Não sei se eu teria coragem. Essa aí nunca, porque o meu não precisa. Nunca precisei. Pelo contrário, eu preciso muito dos equipamentos que estão no navio. Então, a minha sorte é essa. Mas eu vou explicar só um pouquinho como que era o banho, porque tem muita gente dos meus seguidores que não viram os seus stories. Era assim, ó. O banho na Antártica. Uma vez por semana, né? Para começo. Ou ele pode não existir, dependendo do lugar que não tem corpo d'água, banho é só com lencinho. Mas a gente tinha sorte de ter um riozinho de degelo. E aí a gente ia lá, pegava com balde, levava para dentro do refúgio, esquentava numa panela, 2 panelas de água quente para uma de água fria. E o chuveiro não era chuveiro, era um balde com um chuveiro na ponta. Então, tu tinha que abrir. O nosso nem funcionava sabe aquela... Não tinha aquela... Para parar a água, né? Tinha que pegar uma torneirinha. Isso, tinha que pegar um alicate e fechar e abrir. Daí tu molha o corpo um pouquinho, aí fecha. Aí fica morrendo de frio e passando sabonete de shampoo, aí abre um pouquinho e aí fecha, porque senão não consegue tomar banho com só aquela água, né? Tem que fechar. E aí... É isso aí, daí isso é tanto trabalho que a gente acaba fazendo isso uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, depende assim da situação, né? Mas se tem água, né, no riozinho de degelo, tem isso também. Isso, teve uma vez que acabou a neve, assim, da região, uma parte ali, não tinha mais água no riozinho. A gente teve que ir lá para uma geleira buscar a água do degelo da geleira, que inclusive tá cheio de cocô de foca, porque as focas ficam em cima da geleira. E daí a gente voltou e tomou banho com aquela água. Mas assim, cocôzinho de foca, cocôzinho de escuro, não tem nenhum problema. O importante é tirar. Né? A hora que passa no chuveiro, filtra, né? Claro, exatamente. O importante é psicológico acreditar nisso.
Isso aí. E aí, outra coisa, é uma dúvida minha, assim, tipo, no quarto, porque o quarto de vocês é cada um numa barraca fora, né, do refúgio. Aí dentro do quarto, tipo, dentro da barraca, vocês têm algum aquecimento? Não, né? Só. Não, só o saco de dormir, que é -40. Então, é um saco bem bom que o programa Antártico fornece, né? Empresta pra gente. E não passa frio, assim. Eu sempre botava uma garrafinha de água quente nos pés, para quando tu entra na barraca, já esquentar os pezinhos pelo menos, né? Mas assim, a gente não passa frio. A pior questão, na verdade, eu acho que da barraca é que entra muita luz, né? Então, para dormir, o que eu fazia? Eu pegava uma pescoceira, que era tipo um cachecol, assim, mas ele é só uma bandana, e botava na cabeça e deixava assim, ó. Então, eu usava como se fosse um tapa-olho para conseguir dormir. Isso aí não tem problema. É. Ainda mais lá, né? No verão, que não escurece. Não escurece. Lá na Antártica praticamente não tem noite entre novembro e janeiro, assim, não tem noite. Tem só uma penumbra. A Jessie, que acho que é da sua família, né? Jessie Finger. Sim. Qual é a maior dificuldade do isolamento e que tipos de sentimentos aparecem? Eu diria que a maior dificuldade para mim, assim, sinceramente, é a convivência com pessoas que são parecidas, mas às vezes que não pensam ou ninguém pensa totalmente como eu, né? Mas assim, tu se tolerar e não brigar por uma questão que se discorda, assim. Eu acho que isso é a principal questão. Já diria o Dante, né? O inferno são os outros. Não me leve a mal, assim, eu adoro as pessoas com quem eu estava e fiz amizades maravilhosas na Antártica, mas, querendo ou não, quando vai passando os dias, tu começa, tipo, aquela coisinha pequenininha já enche o saco, sabe? Aquela coisinha, aquela palavra, sabe? Então, essa é a maior dificuldade, não, eu não vou, eu tô brava porque eu tô nessa condição, sabe? Se fosse uma condição normal, eu nem ia ligar porque essa pessoa falou, pra esse detalhezinho, sabe? Tipo assim, e às vezes eu acordava de mau humor e eu tentava engolir assim aquilo ao máximo, sabe? Pra você pensar, ninguém merece sentir o meu mau humor. Porque eu sei que se a outra pessoa tivesse de mau humor e estivesse falando comigo daquele jeito, eu ia achar ruim. Então, é isso, assim. Mas. Que você falou, né? Não dá pra fugir, não dá pra brigar. E a pessoa não é da sua família pra te entender, né? Tipo, porque família, por mais que a gente seja tudo diferente, pelo menos quando briga, passa por cima, é irmão, é pai, é mãe, é tio. Isso. Beleza, vai. Né? Sim, é bem isso. Tipo assim, tu tem que pensar que aquelas pessoas que estão ali são tuas colegas de trabalho, tu vai sair dali, tu vai estar publicando com essas pessoas, tu vai estar... sabe, tipo, não é um ambiente assim que só porque é isolado te exclui de qualquer responsabilidade. Tipo, tu tem que sempre pensar que tu tá no ambiente de trabalho, querendo ou não, né? E tu tá convivendo com colegas que são diferentes, que têm experiências diferentes de ti, que não vêm da mesma criação que tu, sabe? Então, eu diria que assim, mais do que qualquer desconforto que a gente tenha, ou falta de comida, ou falta de não sei o que, é a convivência, assim. Apesar que esse ano foi maravilhoso. Foi muito bom, assim. Foi um dos melhores. Eu acho que a experiência também vai fazendo a gente ficar mais... Essa foi a sexta vez. Os 3 brasileiros, você, o Lucas é brasileiro. E a Dani, outra brasileira também. E o Francisco, que é o chileno, que foi com a gente, ficou 3 semanas. Mas legal. Uma coisa que eu acho que é muito importante é tu saber, por exemplo, eu sabia que eu ia ficar... A gente estava preparado para ficar 90 dias, não 78. A gente estava preparado para ficar 90. E aí eu tinha na minha cabeça assim, 90 dias. Então tu te prepara para aquele tempo de isolamento. Tu não fica esperando que tu vai sair daqui a pouco, sabe? Então, assim, a tua cabeça pensa, tudo bem, é um dia após o outro. Agora, se você ficasse pensando, eu vou sair daqui a 45 dias e ficasse ansiosa e tal, e sabe? Ficar contando não dá, né? Tipo assim, tu vai um dia após o outro. Até porque você nunca sabe. Você ainda teve, não sei se a sorte de ficar menos do que 90.
Tem vez que a gente vai para ficar 60, fica 67, 70 e vai É, aumentando. isso. Tu Porque também não tem tem que estar condição para preparado pegar para. o navio, não tem condição para pegar o avião, e aí vai aumentando e a gente É, nunca sabe. é. A Paty perguntou aqui qual que era a rotina diária e o trabalho de coleta, como que vocês se organizavam? E Então, primeira coisa. eu junto a pergunta dela assim, tipo, quando vocês iam para coletar, vocês iam os três juntos e deixavam o acampamento, como é que era? Sim, a gente. Então, a primeira coisa é tu acordar e tu ver se o dia tá viável, digamos assim. Se não tá nevando, se não tá nevando extremamente, né? Se não tá ventando. Às vezes tu não precisa sair da barraca, porque a barraca tá. Aí tu já sabe que não dá pra sair pra trabalhar, né? Mas primeiro a gente acorda e aí vai pro refúgio, sai da barraca, vai pro refúgio, toma um café. E o café lá é. A gente tinha levado o café pra passar. Mas é tudo liofilizado a comida que a gente tinha esse ano. Então, comida seca, desidratada, e tu põe água e ela. Né? Então, Delícia, era né? basicamente assim, uma comida, tipo uma granola, um mingau, assim. E Uhum, aí sim, a gente sai, toda a equipe sai para campo e a gente trabalha numa área, depende do lugar, né? Mas dessa vez era uma área grande, então cada dia a gente ia para um ponto. Ah, a gente tem que contar aquelas aves que estão lá do outro lado da ilha. Então hoje a gente vai se deslocar para lá 10 quilômetros para ir caminhando e contar aquelas aves. Ah, hoje a gente tem que coletar, a gente sabe que os filhotes estão nascendo hoje, então a gente tem que ir fazer o censo dos filhotes. Então, assim, a gente ia, conforme a estação reprodutiva das aves vai, vai correndo, né? A gente vai se organizando. Ah, a gente tem que fazer o censo disso, ou a gente tem que botar agora GPS naquele grupo. E às vezes não dá certo, às vezes chove, que nem esse ano choveu horrores, a gente tinha que botar GPS em pinguim, porque o Chile, o INAT, estava fazendo com o navio, eles estavam censando o crio através de ecobatímetro. Então a gente tinha que estar uhum. rastreando os pinguins no momento que eles estivessem passando com o ecobatímetro para tentar ver se a localização que os pinguins estão comendo, estão se distribuindo, é a mesma onde o crio tá. E aí começou a chover, a gente não tinha como sair, porque não tem como colar a fita, que o GPS é colado com uma fita no pinguim, com chuva. Então a gente ficou tipo 4 dias sem fazer nada no refúgio. Ai, Claro, trabalhando no computador, mas. sim. Então, às vezes, tudo que tu te programa não tem como fazer. Mas eu vi uma palestra, inclusive, sobre psicólogos falando que as melhores equipes são aquelas que sempre têm um plano B na manga, né? Então, se hoje não Uhum. dá pra fazer aquilo, não, hoje eu vou trabalhar com esses dados no computador. Tu nunca pode ficar, não tem nada pra fazer. Não, tu sempre tem que ter um plano B na manga pra não se frustrar, né? Porque é muito comum que isso Sim. aconteça. Muito bem, mas assim, iam os três, e aí? Não teve vez que vocês voltaram e os quartos estavam derrubados? Não, infelizmente, essa não é uma preocupação na Antártica. Primeiro, preocupações que não temos na Antártica: aranha e barata, ladrões Não, e. não, tô falando derrubado assim, do vento derrubar as barracas, as coisas. Ah! Ah, quando o tempo tava ruim, assim, a gente nem saía, porque a gente ficava só de olho no acampamento. Inclusive, a gente perdeu 2 barracas, porque o vento destruiu. A gente chegou no Uhum. início, assim, e já destruiu uma barraca, quebrou. A barraca deitou, assim. Eu vou postar umas fotos no meu Instagram amanhã, se Né? der. Ladrão, nem pensava, né? É, melhor Eu coisa. acho que nesse caso que estavam vocês três, se aparecesse um ladrão, vocês iam falar: vem aqui, amigo, senta É, aí, chega vamos aí, brother. conversar, gente boa, gente nova. Conta umas histórias pra gente. Como é que tá o mundo lá fora, por favor? É. Ah, isso era interessante, que a gente tinha esse ano chama InReach, que é um aparelho da Garmin, que é tipo um serviço de SMS, de mensagem. Então a gente podia mandar mensagem e a gente podia receber a mensagem. Então foi muito legal. A gente ficou sabendo de algumas coisas assim que aconteciam, né? Por exemplo, quando houve a queda do avião, a gente ficou sabendo e tal. E é bom ter umas notícias do mundo assim também pra gente se ocupar, né? Uma notícia assim já dá horas de conversa. Já rende horrores. Né? E você voltou. Quando que você chegou de volta mesmo? Eu O cheguei na Brasil. Antártica dia 10 de fevereiro, mas voltei pro Brasil dia 28 de fevereiro.
porque eu fiquei uns dias em Punta Arenas para trabalhar uns dados. Putz, você chegou no Brasil, pô, 2 semanas, nem isso, isolamento outra vez, é isso? Ó, o Igor falando do Spotify. O Spotify perde todas as músicas baixadas depois de 30 dias expiram. Você não tem acesso ao Wi-Fi por 30 dias, elas somem. Foi chocante. Spotify, Verdade. por favor. Pensa no pessoal que trabalha no Antártica. Né? Mas é isso aí. Eu não tô Aí pronta você ainda para ficar. voltou e ficou. Eu sei de gente que tá voltando da Antártica agora. Tipo, a professora Neuza, ela tá voltando e ela disse que parou em Ushuaia, não deixaram ficar, porque não podia o navio ficar lá. E eles estão voltando assim, tipo, bateu só para ver lá, né, que eles têm que abastecer alguma coisa e vir embora. Aí ela falou que quando chegar aqui, aí quer ver, porque ela é de Recife, se não me engano. Sim. Quer ver como é que eles vão descer lá para chegar em casa, né? Esse é o ponto também. Tem isso. Bom, o bom é que elas não estão da Antártica para cá, com certeza elas não vão ter contraído o vírus, né? Então, pelo menos. Sim. Porque é o único continente, né, que não tem o coronavírus. Até isso ele é bom. Até nisso né? É bom. Tipo, tem. Primeiro porque todo mundo que foi, meio que foi antes do boom, né? Da China fecharam as estações chinesas em dezembro, mais ou menos. E turista baixaram bastante, assim, não deixavam. Muitas estações que são abertas à visitação para turista fecharam, não deixaram o turista visitar. Então teve tudo isso, né? E aí a galera, por exemplo, do Brasil tá voltando, que voltou agora, tipo, tava lá bem antes de acontecer, né? Sim, quando eu voltei, eu fiquei tipo assim, coronavírus, o que é isso, meu Deus? O que tá acontecendo no mundo, sabe? Porque eu nem tinha ouvido falar nada. E aí tu chega assim, a gente meio que se desconecta, assim, de mídias e faz aquele detox, né, lá na Antártica, assim. É tão bom a gente ficar... A gente percebe como a gente é afetado, né, por toda essa questão de mídia, de WhatsApp, de Insta e de Facebook e tal. Assim, quando a gente tá lá, a gente fica tipo, é tão bom, sabe, estar sem um monte de informação, assim. Então, Mas a gente já volta para tudo isso de novo, né? Não tem como evitar. Não adianta, né? É o mundo de hoje. A A Paola falou daquela hora que você estava falando do confinamento, tudo. Muito interessante essa relação do confinamento com a solidariedade. A gente chama isso na psicologia de heterocuidado. Pode ficar tranquila, Vivi. Eu já falei com a Paola e ela tá vendo na agenda dela quando que vai ser a live dela. Vou ficar no pé, pode deixar. A Regina perguntou como que cozinha da barraca. Não é na barraca, né? Na verdade, o de vocês era no refúgio. Mas tem acampamentos que cozinha, por exemplo, um acampamento, quando não tem refúgio, vai uma barraca bem grande, que chama Polar Haven, e ela é uma barraca que várias pessoas conseguem entrar e ela é alta, assim, dá pra ficar de pé. Então, o Brasil, por exemplo, manda um fogãozinho de 2 bocas, e tem até forno, bem fofinho. E aí cozinha ali no fogão normal. A gente não tinha fogão, a gente teve que comprar, o projeto teve que comprar, porque o INAT manda um fogareiro normal, assim, aqueles fogareiros de acampamento, sabe? E aí seria assim, mas era... E a gente ia também se adaptar, né? Mas tudo depende do acampamento e do programa Antártico também, que tá apoiando o acampamento. A Liga, pois já peguei várias dicas para esse período de quarentena, com certeza. E a Paola falou que ninguém morre com comida vencida, isso é fato. A gente está viva, eu, você, a Paola, a Paulinha que apareceu aqui também, a Antártica, estamos vivas. É o que eu brinco. Em 2003, se não me engano, quando eu consegui uma Coca-Cola que estava na validade, foi a única Coca-Cola que estava com gosto de sabonete, sabe? Quando vem com gosto ruim, assim. Tipo, não adianta. Então,
Ó, mas fiquem em casa, a Paola falou. É. Sim, O Anderson pergunta: o que que você levaria na próxima vez que sentiu muita falta nessa? Eu levaria mais amendoim. Não, deixa eu ver. Mais músicas e mais filmes, eu acho, porque nunca falta. Nunca sobra, quer dizer. É, né? Ainda mais sem internet, não pode baixar, né? É. Ah, tá E eu, faltando, vou baixar, vou assistir um YouTube. é. Mas, assim, Nem uma na coisa. estação, né, dá para assistir YouTube, porque a Não. internet Eu acho nunca que a funciona. gente, como a gente não consegue levar muita coisa, por exemplo, eu levo geralmente 2 malas, né? 2 mochilas, assim. Então eu não consigo levar muito mais do que eu já levei ano passado. É sempre limitado a quantidade de Uhum. coisa que a gente pode levar. E também lá não tem muito espaço, né? Não tem muito de botar coisa arada. Tu vai só com o essencial mesmo. É, tudo que Mas, couber no computador. É, só que assim, tipo, você não tem medo igual quando aconteceu lá que pegou fogo na estação, eu aprendi com a Erli até de usar o Dropbox naquela época, porque ela perdeu, né, o computador, os HDs e tudo. E acho que só tinha um arquivo em PDF da defesa, né, da dissertação dela, da tese dela de doutorado. E aí ela começou a ensinar a galera a usar o Dropbox naquela época. Mas você, por exemplo, não tem como pôr no Dropbox. E não. eu uma vez, acho que foi até 2014 que eu tinha usado um HD para pôr as minhas fotos. E aí no meu computador funcionava, não sei o que, do nada parou de funcionar o HD. Aí quando eu cheguei aqui, eu tentei nos computadores, tentei no computador do meu pai, nada, nada, nada. Por sorte, abriu em uma porta do computador do meu pai. Nossa. Senão eu ia ter perdido minhas fotos todas daquele de 2014, entendeu? Você É, não, até esse você ano faz como assim, tipo, o meu computador deu um. Ele ficou sem ligar uns 2 dias, assim. Acho que ele falou assim, ah, cansei de passar frio, não sei o quê. congelei. E aí ele. E daí ele parou, daí, meu Deus, aí eu já achei, já tava chorando e tal. Aí um dia ele ligou, aí eu peguei e passei tudo pro HD do Lucas. E porque eu tava sem HD também. Mas assim, vai na fé, não tem muito o que fazer, né? Tu vai passando por um pendrive, passa pro computador do outro, passa pro computador, sabe? Tenta fazer cópias nos computadores, mas não tem muito que. Foto, por exemplo, milhões de fotos É. vivendo perigosamente. Ah, foto, beleza, né? Até aí é duro, é triste, mas o É, pior é se perder dado, né? Aí se desse pra ferrou de mandar a vez. publicação de lá, a gente já mandava, já sapava Pô, essa daí. diz que a internet da estação nova tá assim, que vai poder mandar dados, vai poder É, mandar até fazer vídeo assim, ó, vai fazer live. massa. Então tá Não vai ter desculpa. show. A Regina tá perguntando para você se você foi para acampamento porque escolheu ou a sua pesquisa exige isso. Eu fui porque a minha pesquisa, ela é que assim, geralmente a gente tem estação, não tem muitas colônias de aves bem próximas, assim. E a gente precisava de uma área onde tivesse uma colônia de petrel gigante, que é a ave que a gente trabalhou, e pinguim bem grande. Então era nesse local, e esse local não tinha uma estação. Então a gente teve que acampar. A gente, geralmente, onde tem mais aves, assim, não tem muita estação, até porque ali é uma área de reprodução, então não pode ter tanto impacto, né? Então, geralmente, acaba tendo que trabalhar em acampamento. Por exemplo, o pessoal da Unicinos, né? Eles, que eu conheço, eles acamparam no meio de um vale, assim, de lama. Acamparam na lama porque era uma ilha com rocha sedimentar. Então, quando chovia, virava, tipo, lama. E aí, fazer o quê? Tu tá no meio da lama, não tem base, não tem nada. Então, tem que acampar ali mesmo. Então, cada trabalho tem a sua... exige algumas Nossa. coisas, né? Aham. Por exemplo, a Paula está falando, lá também tinha que cumprir protocolos, foi um treinamento pré-quarentena. Você me comentou que você estava numa área que era a ASPA, né? Que é área de proteção ambiental. É, E vocês têm a, como é que fala? Autorização para estar lá, né? sim.
Mas e alguém, assim, qualquer um pode ir? Ou alguém Não. pode ir lá visitar vocês? Essas áreas, especialmente protegidas da Antártica, elas são criadas para proteger valores biológicos e históricos ou geológicos, né? Então, só pode entrar lá se tu tem uma justificativa muito forte, né? A gente queria trabalhar com aquela população e aí mandou um pedido para um comitê que avalia isso, enfim, e aí eles a permitiram. Então, se a gente quisesse, se chegasse alguém lá, por exemplo, essa área não pode chegar turista. Então, não tem como. A gente via passar muitos navios de turistas, assim, pelo horizonte, mas ninguém descia lá pra nos dar um oi. Ninguém ia falar um oi. Não, eu ficava só olhando, assim, de longe os navios. Ai, como deve estar confortável ali dentro. Mas não, ninguém pode descer lá. E a gente, claro, tem que cuidar onde é que a gente caminha, não pode pisotear musgo, não pode... o lixo tem que ser muito bem manejado, né? Então, tem... É um pouco mais restrito que na Antártica, mas na Antártica, de modo geral, já é bem restrito, né? O trabalho e o trocamento. Porque na Antártica, assim, tem o Tratado Antártico, que são as leis que regem para não ter dono, né? Que não divide a Antártica para ninguém. Tem o Protocolo de Madrid dentro do tratado, que é a parte da legislação ambiental, que faz a gente ter o distanciamento dos animais e tudo mais, né? Da foca, pinguim e tudo. E, além disso, tem as áreas protegidas. Para cada área tem um documento e uma autorização específica, né? O Guga tá aí também, mandou um oi. O Guga, ele é jornalista, não me xinga se eu estiver falando errado, mas é jornalista e marinheiro. Ele estava lá na Estação Antártica. Ele fez vários vídeos para a Marinha do Brasil sobre a estação. Então, se alguém quiser olhar lá, entra no Face da Marinha do Brasil. Vai ter vários videozinhos. O Komatsu também tá aí, outro da marinheiro. Temos presença de pesquisadores, de marinheiros. O Igor falou que a garrafa salva os pés no quarto. A garrafa é um item muito versátil. Ela pode servir para botar água, para esquentar água e para fazer xixi. Mas a gente tem que ter uma garrafa para cada, né? Recomendo. Né? Apesar de que você pode fazer um xixi, já põe no pé ali quentinho. Pior. Não tinha pensado nisso. Tá vendo? Obrigada, Fran. Já ajuda, já diminui uma saída do quarto. Não provoca que eu faço. A Graziella também, tua parente. Quais tuas recomendações para quem vai para a Antártica a primeira vez? Como pesquisador ou pesquisadora, eu recomendo realmente refletir sobre para onde tu tá indo. Se dar conta, assim, de quais são os desafios que tu vai passar, assim, porque a primeira vez que eu fui, eu estava na graduação e a minha coordenadora me convidou porque é uma das pessoas que aí não pôde ir. E aí eu fui meio assim de supetão, assim. E aí eu lembro que na época eu ia ficar foi a minha primeira vez, eu ia ficar 4 meses. Quando eu me dei conta do que eu tava fazendo, isso uns meses antes, né? Eu meio que, comecei a chorar, sabe? Assim, eu pensei, caramba, como é que vai ser? E rolou um desespero momentâneo. Aí depois eu fui me acalmando, mas aquilo foi importantíssimo para eu me dar conta de onde eu tava indo. Porque às vezes pode chegar lá e tu pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu nem tinha me dado conta da roubada que eu fui me meter, sabe? Então, assim, eu acho que é no sentido de, para quem vai trabalhar lá, assim, é importante. Eu fiquei sabendo uma história, uma menina que estava no navio para ir para o acampamento. Hora que chegou para descer, para os helicópteros levarem tudo, ela falou, não vou descer. Pois eles tiveram que suspender tudo, levar a menina para Punta Arenas de volta e depois voltar e continuar todo o trabalho. Então, quer dizer, por mais que no TPA a gente tenha
alguns psicólogos que estão ali observando a gente e tal, a gente mesmo tem que pensar e cair na real, né? Isso. Porque o TPA em si, ele por si só, às vezes não dá o efeito, porque lá é muito legal, muito divertido, toda aquela função de, né, de acampamento e tal. Mas quando tu... Como eu falei, tem algumas pessoas que não têm o perfil do isolamento. Isso pode ser muito pesado, sabe? Eu acho que é isso que tem que, assim, ficar claro, que tu vai ficar isolado. Não tem Wi-Fi, não tem WhatsApp, não tem mandar mensagem pra... Agora tem, né? Esse foi o primeiro ano que teve um meio de mandar mensagem, mas fica completamente isolado. Então, várias pessoas aqui, ó, vários pesquisadores falando que preferia estar lá, na verdade, no isolamento. tem hashtag. Vamos criar a hashtag queria estar na Antártica. Queria estar passando perrengue lá na Antártica. Ó, Pé da Ruda, dicas para quem quer estudar os organismos da Antártica. A gente tinha comentado, né, que é sempre legal tu dar uma... Enfim, ver com o que tu gosta de estudar, enfim. Mas às vezes tem um pensamento mais amplo, assim, eu quero trabalhar na Antártica. Tá. Primeiro pensa por quê? Porque se for só pela aventura, às vezes não vale a pena. Né? Tu tem que achar uma coisa que tu gosta. E tem vários laboratórios no Brasil e universidades que trabalham com Antártica. Então, tu tem que pesquisar, enfim, publicações e universidades, se esses projetos estão vigentes ainda. Às vezes tem muito dado coletado que precisa ser trabalhado, mas o projeto não está mais indo para a Antártica, né? Porque são editais que tu tem que ir concorrendo para tu poder ir para a Antártica, né? Então, às vezes, ganha, eles não ganham. Então, tu tem que encontrar uma professora, um professor de universidade, um pesquisador que trabalhe com Antártica e aí tentar entrar nesse laboratório. Geralmente tem e aí depois disso tentar entender e estudar o ambiente em si, né? Primeiro para você sobreviver ali e depois entender a adaptação dos animais, tudo, tanto os invertebrados quanto os vertebrados, né? Eu acho que é preciso estudar mesmo o ambiente. Por mais que você estuda biologia, claro, a gente tem que estudar bastante a parte da física, química, geologia. Então, você principalmente, eu com os animais lá que vivem lá no fundo. Oceanografia. Não que estudar um animal daqui não seja tão complexo, mas aqui lá, assim, é um ambiente que a gente tem que aprender do zero, né? Porque a gente não tem nenhuma referência passada de como é que é a Antártica, como é que se sobrevive no gelo. A gente não tem essa experiência de um país tropical, né? Então a gente tem que meio que aprender do zero sobre esse ambiente. É bem isso. Mas é muito emocionante. Sempre é um... Toda vez que eu volto de lá, assim, é tipo um boom de conhecimento, de coisas novas que a gente observa, né? Verdade. E a Paty está perguntando o destino dos restos biológicos, fezes e urinas. Antes de você responder, eu até vou falar que eu fiz um vídeo já que eu falo disso. Tá no canal lá. Quem não sabe, tá, gente? Eu tenho um canal no YouTube que chama Gelo na Bagagem. E tem um vídeo que eu falo disso, dos restos biológicos. Esse é um problema. Que a gente faz. É um problema que, né? É uma coisa que nunca termina. Depende muito do lugar, assim. Tem lugares e do país que está indo trabalhar lá. Então, assim, tem planos de manejo, por exemplo, de algumas áreas que permitem que até X número de pessoas tu pode botar os dejetos no mar, em uma zona de turbulência, assim, que seja bem turbulenta, né? Em alguns lugares, não, tu tem que levar de volta. Então, por exemplo, eu já passei pela experiência de a gente ter que levar o número 2 de volta. Então, a gente fazia Agora vamos falar com sinceridade, né? Desculpa se alguém se ofender. Fazendo tipo um banheiro, assim, que era um vaso e de embaixo desacoplava. Então, tu pegava aquilo e esvaziava num tonel. E aí, aquilo era levado embora. E tratado, né? Eu lembro. Lembra em 2014 que um desses explodiu? É verdade. No convô, né?
Ou foi na... Foi no Convo, ali no Max, explodiu o negócio, que os meninos ficaram, acho que, brincando tanto, tirando foto. Lembra? Era meu! Era meu. Era teu! Que bom saber, né? Era meu. Que orgulho! Ai, que horror. Acontece. Ai, tá vendo? Belas recatadas e do mar. Fazem bomba na Antártica, bomba química. É só Bomba correr por aí, química. mas sim, como o Igor se surpreendeu ali, que realmente a gente, em alguns lugares, permitem que a gente jogue dejetos no mar. Acho que é uma... Pra mim, na minha opinião, eu acho que não é o ideal. Eu acho que todo mundo deveria sempre levar embora. Mas tem lugares que permitem, porque são tipo 3 pessoas, e aí tem uma alta... um ambiente muito movimentado, né? O mar ali, então logo é espalhado. Mas não acho que seja ideal, não concordo. Uhum. Então, tem alguns que eu já ouvi falar também que não usam isso de colocar tudo no galão para trazer de volta, mas que os banheiros são banheiros químicos. Então, tipo, troca de pouco em pouco tempo, assim, sabe? Não é igual o que vocês encheram, era um balde com saquinho. Vocês iam, tiravam o saquinho Não, e jogavam não no tirava saquinho. galão, não é isso? Não tirava saquinho, esvaziava mesmo assim tudo. Tá, pior ainda. Pior ainda. Pra que usar saquinho só pra poluir mais? Era direto. Era direto. Não, então, mas a Grace da PEX, ela falou que uns que ela ficou era banheiro químico. As estações, por exemplo, tem estação de tratamento, né? As estações já tem. É. A nossa, então, agora nova, tem várias coisas boas, né? Mais bactérias para deteriorar tudo. Tá super top o tratamento. Que legal. É a mesma coisa os navios, né? Eles utilizam essas bactérias também para degradar os dejetos. Então, por isso que a gente lava o banheiro, a gente não pode botar nenhum tipo de desinfetante para não matar as bactérias, né? Então, tem esse cuidado. Verdade. Acho que todos os navios são assim, né? Bom, Ju, o Instagram ele corta a transmissão depois de 1 hora falando, e a gente já falou quase 1 hora. São 3h56. Caramba. Dava para ficar aqui mais um pouco, né? Tipo. Podemos fazer outra. Com um chimarrão, pipoca, a gente fica aqui só. Então, alguém no começo falou que estava indo lá esquentar uma água para fazer o chimas. Oh. Assim, a gente... são tantas as coisas para contar, né? Eu acho que vocês podem sempre, enfim, se alguém tiver curiosidade, manda no Insta, no meio da França, enfim. Às vezes é difícil responder, mas a gente sempre gosta de contar a história, né? Não é nenhum problema a gente contar as suas experiências, né? É bom. É muito, muito legal. Então tá. Muito obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo que participou. A gente lotou aqui, ó. Bateu pelo menos aqui no númerozinho, tinha uns 35 uma hora aí, de uma vez só. Muito bom. Legal. Obrigadão de novo. A Vivi, obrigada, Vivi. A Vivi é fã, ela é suspeita. Arrasaram. Fran é diva e cercada de outras divas. Olha só. Obrigada, pessoal. Tchau, Ju. Obrigada, obrigada a todo mundo. Para fotos, pode ver no Instagram. Ela vai postar umas engraçadas. Beleza. Até a próxima. Tchau. Tchau. Cadê? Como é que... Eu não sei desligar, tá, gente? Só para avisar. Aqui, ó. Encerrar. Pronto. Agora lembrei de uma pergunta que a Flávia fez, mas depois a Flávia eu respondo para ela no DM.
Tá. Se você quiser responder, só que pode acontecer é cair a transmissão. Era sobre os petréis, quantos petréis a gente rastreou. Foram 20 indivíduos com GPS e 30 com geolocalizadores. Legal. Que é caro, né? Beleza. Mas então tá. Tchau, Tchau. Tchau, beijo.